Se eu perguntasse para a Joyce ali, Joyce, cita um desses 40 homens santos. Logo ela vai lembrar, Mateus. Tudo bem, acertou. Mateus foi um dos 40 homens santos. Se eu perguntasse para a Ana Paula, do Velho Testamento, Ana Paula, cita um homem do Velho Testamento que Deus usou para escrever a Bíblia. Ela vai falar, Moisés. Realmente, Moisés escreveu 5 livros, os 5 primeiros, o Pentateuco. Então, Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia. Qual foi a época que escreveu a Bíblia? Para quem não entende teologia, para a pessoa que é leigo, às vezes não teve uma faculdade, às vezes não estudou uma 8ª série ou 2º grau, se perguntar para ele quando foi escrita a Bíblia, ele vai pensar, deve ter sido uns 200 ou 300 anos que escreveu a Bíblia, ela é antiga. Não é? Mas perguntar para alguém que já é formado em faculdade, ele já estudou história geral, ele sabe que a história de Israel foi lá no 1º século, e anterior ao 1º século a história da peregrinação de Israel, ele sabe que a história de Moisés foi antes de Cristo. Então mesmo uma pessoa leiga que nunca manuseou a Bíblia, historicamente, culturalmente, ele vai afirmar que a Bíblia deve ter aí uns 2.000 anos, 3.000 anos. Bom, acertou. Mas aqui dentro da nossa apostilinha, nós estamos dando quando que Moisés escreveu o primeiro livro, aonde que ele estava, lá no deserto do Sinai, e não chegou a entrar para dentro de Israel. E relatamos também na nossa apostilinha, qual foi o último homem que Deus usou para escrever o Evangelho de 3 São João e o Apocalipse, aqui dentro da Bíblia, e relatamos na nossa apostilinha de 5 folhas, que foi no ano 96, depois do nascimento de Jesus. Bom, as nossas perguntas são tão fáceis, que vocês vão ver, vão dar para responder aqui a hora que terminarmos a nossa 1 hora do curso, vai dar para responder tudo hoje, as questões relacionadas à matéria e conteúdo que estaremos estudando hoje. Então vocês vão ver que a Bíblia, ela tem 1440 anos antes de Cristo, mais 96 anos depois de Cristo, somando aí, vai dar 1500 e pouco, né? Então você tem uma pergunta, quantos anos duraram para a Bíblia ser escrita? Então pergunta fácil, mas de grande intelecto, coisa que ninguém sabe secularmente e até mesmo dentro das igrejas, especialmente aquelas igrejas praticantes que estudam a Bíblia, porque às vezes não tem a curiosidade, não tiveram um curso de teologia, por isso que as vendedoras, por que o povo pede tanto curso de teologia, a começar do básico, do médio, depois o bacharel? Para as pessoas aprender como trabalhar com o povo dentro das igrejas. Bom, o primeiro capítulo introdutório é esse. Você precisa de teologia para você ser sábio, e você precisa da Bíblia para que você possa então saber tudo, todo o projeto de Deus, todo o segredo de Deus, para que você possa entender dos mistérios da vida. Perguntar para minha amiga aqui, ou minha amiga, uma pessoa que estuda a Bíblia completamente, porque ele é mais sábio do que um outro que não estuda a Bíblia? Logo ela vai falar, bom, porque ele recebeu o conhecimento do intelecto de Deus. A Bíblia nada mais é do que a memória de Deus. É como se Deus tivesse pegado a cabeça assim, e partido ela no meio, e colocado assim na bandeja para você ver o projeto e o plano que ele tem para com a humanidade, para agora e para o futuro. Então você passa a entender do pensamento de Deus e compreender todos os mistérios da vida. E somente a Bíblia tem esse potencial, porque ela é uma palavra que lava o pecador, lava a alma, purifica a pessoa, e a pessoa somente tem prazer e desejo de crescer cada vez mais e trabalhar na obra de Deus continuamente. O primeiro passo está vencido. Nós temos 20 passos, vamos ter que correr, falar 1 minuto cada passo. A teologia e também o curso de pastor tem em torno de 30 módulos, 30 conteúdos referente a coisas. Por exemplo, a criação, é isso que acabamos de falar. Bibliologia, é isso que estudamos dentro de 5 minutos. Coisas que demoram 1 ano para estudar, estudamos em apenas 5 minutos. E agora vamos entrar aqui
num outro fator, um outro módulo da teologia, que chama demonologia, demônios, estudos lógicos do demônio. É um capítulo muito importante que tem dentro da teologia, porque o ser humano, para estudar teologia, começa com aí, o fundamento da teologia, a necessidade e a Bíblia como base. E agora, vamos estudar, Deus existe desde a eternidade. A nossa faixa, essa faixa aqui, ela deve ter uns 15 anos. Eu já ministrei essa faixa para 30 mil pessoas lá em Camboriú. Tinha uma faixa anterior a essa, que eu rodava muito aí para Rondônia, Bacia Amazônica, Mato Grosso, todas, umas 200 cidades no estado de Minas Gerais. A outra ficou empoeirada, encardida, envelheceu. E fizemos essa aqui mais nova, que tem cerca de 15 anos. Então, vamos começar pela aqui a criação. Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus é a Trindade Santa que se forma em um só. E aqui está Ele, na nossa faixa, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Desde a eternidade Deus existe. Ninguém criou Deus. Ele existe eternamente. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem 3 características que somente a Ele cabe. Ele é o único que tem potência em todo o universo, que tem poder, que manda em tudo, que cria, faz, acontece. É o único que tem ciência de todas as coisas. É Deus que penetra na cabeça de cada um por meio do Espírito Santo e passa a compreender tudo que está dentro da consciência do ser humano. É Deus que tem a ciência daqueles pensamentos. O ser humano tem 100 bilhões de neurônios. E quando está pensando, ele eletriza 350 bilhões de correntes elétricas para que a pessoa possa ouvir, ver. O nervo óptico, quando chega ao cérebro, ele funciona 350 bilhões de neurônios dentro daquela consciência. E Deus, Ele tem o poder de estar dentro, ao mesmo tempo, das 7 bilhões de cabeças do planeta Terra e sabendo todos os nossos pensamentos. Veja que poder magnífico é o do nosso Deus. Depois, daqui a pouco, nós vamos estudar sobre os demônios, que eles não têm condições de saber o que está dentro do nosso pensamento, salvo as possessões, as legiões que estão influenciando dentro da cabeça da pessoa. Portanto, o terceiro atributo de Deus, onipresente, é o único que está presente em todo o universo no mesmo momento. Descobrir agora um novo sol com 300 bilhões de estrelas, para chegar lá, gasta 900 mil anos-luz. Quer dizer, geração daqui, somente 1000 anos vão chegar lá. Deus está presente em todo o lugar do universo, porque Ele é onipresente, o único também. Afinal de contas, foi Ele quem criou todas essas coisas. O planeta Terra, o sistema solar, todas as estrelas, os bilhões de estrelas, todo o universo. Então vejam a grandeza dessa pessoa que nós estamos estudando, que deixou o livro mais vendido e mais traduzido de todos os séculos para o nosso conhecimento. Vejam a grandeza de nossa escola, a Faculdade Gospel, que ministra curso de teologia. É bonito a pessoa formar. Formou, colou grau para médico, para engenheiro, para advogado. É lindo, não é? Mas isso passa. É perene, transitório, efêmero. Dentro de 70, 80 anos, está tudo acabado. Mas o que se aprende na teologia das coisas de Deus vai durar eternamente. Porque estamos trabalhando com alguém que é superior, que é criador de todas as coisas. Vamos aqui a continuação do passo número 2, lá de Lúcifer. Deus na eternidade, antes de criar o céu e a terra, criou um anjo
que chama Lúcifer. Esse anjo era o regente do trono de Deus, encarregado das notas musicais, encarregado do louvor ao trono de Deus. E o Lúcifer, ali naquele momento, ele tomava conta do ministério do louvor, lá nos céus. E Deus criou 66 bilhões de anjos para ficar lá no céu, junto com Lúcifer, que era o maioral dos anjos. Lá tinha Miguel, Gabriel, tinha tantos outros anjos, arcanjos, serafins, querubins. E lá no trono de Deus, por Lúcifer ser o maior dos anjos, ele então rebelou-se contra Deus. Rebelou-se contra Deus, e a Bíblia fala que ele foi amaldiçoado e expulso do céu. E quando ele saiu do céu expulso, ele arrastou 1/3 dos anjos que estavam lá.